Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Olá a todos, estamos aí mais um encontro para aprender um pouquinho mais sobre termografia e conhecer mais um expert em termografia, recém-formado aí na especialização em termologia médica pela Associação Brasileira de Termologia, o doutor Jorge Cecílio Dair Júnior. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Marcos? Alegria estar com vocês, alegria estar concluindo essa especialização que nos pede mais e mais estudos, um campo absolutamente novo e promissor. Não tem fim. Para quem não conhece ainda, o Dr. Jorge Dair, ele é referência aí em clínica médica, endocrinologia e metabologia. Então, nada mais, nada menos do que uma pessoa especializada nessa área para falar de termografia aplicada no pé diabético. Então, ele vai mostrar um trabalho que ele está preparando aí, em breve vai ser publicado, está em press, como a gente chama, né? Tá prontinho para sair do forno, só que a gente vai ter de primeira mão já alguma coisa aí do que ele já levantou, para as pessoas terem uma ideia da indicação da termografia no diabetes, entender como é que ela tem ajudado, auxiliado. Então, Jorge, me conta um pouquinho antes de a gente começar aqui, como é que você chegou aí na termografia, você como endocrinologista, já formado há quanto tempo, Jorge? Eu já sou velhinho, já tenho 35 anos de formado, eu tenho 58 anos de idade e trabalhando já em endocrinologia, focado basicamente em pacientes, a grande maioria dos pacientes são pacientes diabéticos, e acabei chegando na termografia por conta de um aplicativo, o Clubhouse, onde eu conheci o Marcos. Clubhouse. Até então eu via a termografia nas mãos de alguns colegas com em clínica da dor, e eu não vislumbrava muito a utilização da termografia em outras áreas. Pensava, poxa, vai demorar muito e tal, para a dor ainda vai, mas em outras áreas, até que nessa sessão do Clubhouse, o Marcos lembrou bem um artigo que eu tinha conhecimento e tinha lido por alto, depois eu fui ler mais detidamente, que saiu na Diabetes Care a respeito da utilização de termografia na avaliação do pé diabético. E aí me chama muita atenção um trabalho da doutora Luciane Balbinot, em que ela utiliza a termografia como meio diagnóstico, principalmente para um tipo de neuropatia diabética que a gente fica um tanto perdido, né? Que é a neuropatia de pequenas fibras. E uma queixa muito comum, paciente com queimor nos pés. E ali me alertou para registrar uma sequência de imagens de termografia em pacientes com queixas de queimor nos pés, tendo diabetes ou não tendo diabetes. Abriu-se um leque interessante. A partir de 4 meses depois, eu melhorei a câmera, a câmera que eu utilizava inicialmente, saí de uma câmera mais simples para uma câmera mais complexa. Pode ser coisa de consumista, mas você vê uma imagem bonitinha como essa aí, te chama mais atenção. Porque eu comecei a ter interesse em saber, poxa vida, e no paciente que não tem queixa de queimor nos pés, ou essa queixa já foi realidade um dia e agora agravou com neuropatia, como é que fica os pés desse paciente? É um paciente que vem direto para você, né? Que está lá no dia a dia. Você deve estar usando direto agora a termografia com os seus pacientes. E esse trabalho que você vai apresentar já é fruto aí desse teu dia a dia, na verdade, né, Jorge? Bem de observação de consultório. E o que é interessante é que, fazendo termografia, começaram a surgir os pacientes com dor, que são os clientes da termografia iniciais, os que mais conhecem termografia. Interessante que o paciente com dor crônica, ele já sabe que a termografia pode auxiliá-lo, né? Eu tenho uma paciente que ela é pedagoga
mas acompanha publicações do Marcos, o Marcos no Instagram, então falou Marcos Brioschi, que ela sabe ali o currículo do Marcos, eu acho que mais do que o pessoal da própria família dele. Ou seja, o paciente com dor começa a chegar. Eu falei, pô, por que não usar esse grupo também para a gente ter uma ideia de como fica os pés comparando com os pacientes diabéticos? Legal, muito bom, muito bacana. E você se destacou muito, eu lembro do Dair entrando ali e tal, e se encontrando depois na pós com vários temas, vários assuntos, né? Ver cabeça, ver a parte cardíaca, ver dor, então amplia muito, né? Muita coisa, assim, claro que você tem a tua expertise, a tua formação, mas ampliar, assim, é gostoso, né? Você rever a medicina de novo, de outra forma, mais tranquila, mais encaixando tudo que você faz com outras áreas também, né? E vamos lá, então, vamos ver um pouquinho desse trabalho que você já está aí em vias de publicação e que está com a avaliação do diabetes. Fique à vontade, então, para apresentar. Vamos discutir esse tema aí tão importante para o dia a dia da clínica Ótimo. médica. A gente tem uma noção na fisiologia, uma noção muito vaga do sistema nervoso simpático, e depois que a gente vem para a termografia, a gente vê a importância, né, da fisiologia do sistema nervoso simpático e como é importante. O título é um tanto longo, mas ele descreve bem o que a gente quis pesquisar. A análise dos dados obtidos por termografia infravermelha dos pés em pacientes com diabetes tipo 2 com e sem neuropatia, e pacientes com queixa de anisotermia, desculpa, a queixa, está errado esse slide, com queixa de queimor nos pés. A anisotermia não é queixa, a anisotermia é um sinal, né? Sinal térmico. Comparados com pacientes portadores de radiculopatia. Eu vou corrigir esse título, é que a gente faz. Deixa eu fazer o slide de título por último. E, efetivamente, então, nós vamos dar uma passeada no diabetes, ter uma noção do diabetes, e a gente pega os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, os dados epidemiológicos, e nós vamos ver que diabetes no Brasil tem uma prevalência relativamente alta. Apesar dos estudos serem um tanto atrasados em relação à data que nós nos encontramos hoje, é o que ainda tem de referência em todo o Brasil, e nós vemos uma prevalência nacional de 7,6%. Mas o que é interessante é que esse estudo de Malherbe, que já tem 30 anos, e é um estudo que foi realizado em 9 capitais do Brasil, ele vê que 50% dos pacientes com diabetes não têm diagnóstico, e de 5 a 7,7% da população tem um pré-diabetes. É um número muito grande, mas a prevalência nacional é de 7,6%. Nesse estudo realizado na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, vê-se uma prevalência de países nórdicos, 13,5%, que é da população, que é muito grande, né? Quando a gente olha o estudo ELSA, que é o grande estudo populacional brasileiro, ele é conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade é um consórcio de universidades que vem conduzindo esse grande estudo. Nós vemos que o pré-diabetes ele está presente de 20% a 59% da população, dependendo do critério utilizado. Então, muitos utilizam hemoglobina glicada, outros utilizam glicemia para esse critério. E nós vemos que, então, o grupo não diagnosticado é um grupo muito grande. Então, 50% dos pacientes que são identificados com diabetes não sabiam que tinham diagnóstico de diabetes. E no dia a dia a gente vê que muitos pacientes, na verdade, negam a doença, né? Tem e dizem que é só um pré-diabetes. É verdade que, assim, poxa, a incidência está aumentando, né? A prevalência está cada vez maior aí no nosso meio. E você vê alguns estudos ainda de alguns anos atrás, aí, quase 10 anos praticamente, né? Você acredita que está caindo um pouquinho o interesse do pessoal em estudar o diabetes? Ou pelo contrário, assim, porque né, ou o governo não tem muito interesse de levantar esses números aí, porque não tem como segurar tanta gente com diabetes assim? Qual que é a tua impressão aí, Darno? Você que está nos então, eventos?
o governo tem interesse, tanto que eles fazem os estudos do Vigitel, que é um estudo mais barato, né? Ao invés de ser uma pesquisa direta, o Vigitel você faz por telefone. E os estudos os dados do Vigitel, que são lançados de ano em ano, eles... acho que 2 em 2 anos, na verdade. O último é 2019, deve estar saindo agora o de 21. Os dados do Vigitel, eles demonstram que há um aumento crescente do diabetes na população. Esse tipo de pesquisa direta, que sai muito caro, o custo é muito, muito alto, né? Eu acho que a tendência é reduzir. Mas eles continua assim, porque diabetes tem essa importância grande, né? E a gente vê... e a gente tem também que definir o método de diagnóstico, porque quando a gente utiliza a hemoglobina glicada como critério diagnóstico, nós temos uma prevalência de diagnóstico de 6,6%. Se o paciente tem hemoglobina elevada e usa medicamento, já vai para 9,4%. Se ele tem hemoglobina glicada e se diz diabético, hemoglobina glicada maior que 6,5, já vai para 9,4% de prevalência. E o diabetes autorreferido, ele coincide com o que a gente vê na população, 7,5%. Então, a pessoa reconhece, né, que tem o diabetes e tal. No final, assim, algumas, né, muitas, e aí acaba batendo com a prevalência. É interessante esse diabetes autorreferido, né, porque ele não fez exame, né? Não, aí ele sabe que tem diabetes, ou porque fez alguma vez, ou o médico falou. Você vê que não faz tanta diferença com a hemoglobina glicada ali, né? É uma incidência Exatamente. meio parecida. E, na verdade, a gente sabe que é muito maior que isso, né, Jorge? Como você vai mostrar aí pelo trabalho, pelo estudo. Quer dizer, por baixo, o mínimo comprovado até agora está em 7, 9, mas a gente sabe que deve é estar na muito faixa mais. de 10 e pouco, né? Por aí. É só de perguntar, né? Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos, perguntar algum familiar teu tem diabetes, a maioria vai responder que sim, né? Então, é muito comum. É verdade, é verdade. E o que é interessante é que o pré-diabetes tem uma variação grande de prevalência, porque os critérios ainda não são muito definidos. Muitos consideram pré-diabetes com glicemia acima de 100, quando efetivamente você deve considerar glicemia entre maior ou igual a 110 e menor ou igual e menor do que 126. Então, dependendo do critério, você vai ter essa amplitude aqui grande de prevalência. Quando a gente vê o estudo ERICA, que vê o risco cardiovascular em adolescentes, e diabetes tipo 2 na adolescência tem aumentado, nós vemos que o risco para diabetes tem crescido entre crianças de 12 a 17 anos de idade. Quando a gente olha a prevalência da circunferência da cintura, está em 12,6%. HDL colesterol baixo já está em 32,7% da população que foi estudada, são 37.504 adolescentes, ou seja, é um estudo transversal, mas ele reflete muito bem a população brasileira. Glicose elevada eles encontraram em 4,1%, ou seja, aqui eles já consideram glicose elevada maior ou igual a 100. E é um número grande para adolescente, né? E eles encontram hipertensão em 8,2% desses adolescentes. Ou seja, o estudo ERICA é um estudo mais recente, foi publicado em 2016. E os pais, a maioria não deve ter nem noção disso, né? Faz um trabalho desse, acho que a maioria não tinha nem noção que tinha pressão alta ou triglicerídeo elevado, né? Porque pouco, a gente valoriza pouco, né? A gente valoriza pouco, né? Acha bonitinho, não sei o quê, não é o bonitinho, mas não tem aquela preocupação de levar no médico ali para ver, para investigar, né? E minimiza, né? Tá novo, daqui a pouco perde peso e já está acumulando doença. Joga futebol ali, pronto. Verdade. E entre meninos e meninas, o crescimento é igual da obesidade, né? E infelizmente, você não vê melhora. Puxa vida. Então, aqui quando a gente olha a prevalência por diabetes autorreferido, nós vemos que as mulheres conseguem dar essa ideia muito melhor do que a gente. Aqui já é do Vigitel, ó, o estudo de vigilância. Eu acho que 2020 e 2021, talvez não sei como é que ficou o Vigitel 2021 por conta da pandemia.
mas eles costumam soltar com 2 anos de diferença para que fecham o estudo. E a gente vê há um crescente na prevalência dos pacientes que autorreferem diabetes. Olha aqui, já chega em mulheres a 8,1% em 2018. Isso no Vigitel. Quando a gente relaciona com escolaridade, esse estudo aqui ainda é um estudo que tem bias, que tem interferência, tem viés, porque se relaciona uma prevalência maior de diabetes em idades mais avançadas com menor escolaridade. Mas isso pega ainda o passado, onde o índice de escolaridade era baixo no Brasil, né? Para essa população. Eu acredito que daqui 20 anos isso aqui vai ter mudado, porque diabetes é bem democrático, né? Afeta todo mundo. É verdade que cresce mais na população mais pobre, com menor acesso à alimentação saudável, mais acesso a alimentos multiprocessados, mas em relação à escolaridade, isso aí deve mudar, esse cenário. E aí a gente vê a prevalência de diabetes no Brasil comparado com o mundo. No Brasil, estima-se que tenham 17 milhões de diabéticos em 2019, deve ter aumentado já mais isso. Vai ter um aumento até 2045 de 55%, mais do que na América do Norte. Olha o aumento na África, como é que vai ser. Vai aumentar o Oriente Médio ali, né? Oriente Médio também. Olha aqui. Desculpa, aqui Oriente Médio. A África está aqui, ali, 143%. Oi? Mudança de hábito alimentar? Você acha que é isso que aumentou ali? Possivelmente. Alimentos multiprocessados também. Existe essa postulação da questão alimentar. Você já oferece mais calorias que não são saudáveis, né? Em forma não saudável. Na África tem tido uma mudança muito grande da alimentação, que eles se alimentavam, as grandes populações, basicamente de raízes e alimentos processados. Agora eles têm tido uma oferta muito grande de alimentos multiprocessados, isso causa um impacto. Aumenta a obesidade, aumenta a diabetes. Aqui no Oriente Médio, que eu estava apontando antes, que chama atenção, de 96%. Sudeste da Ásia, que é hoje o grande foco do investimento da indústria, pelo número pelo volume de pacientes e o aumento também vai ser bem expressivo. Ou seja, não é uma doença para a gente ficar brincando, né? Quando a gente olha para diabetes tipo 1, em 2019, o Brasil está entre os 5 países com maior número de pacientes com diabetes tipo 1. Parece o BRICS, hein? É o BRICS? Parece, tirando os Estados Unidos, é o BRICS. É o BRICS crescendo. BRICS diabético. Verdade. E aí, quando a gente vai direto no paciente com pé diabético, que é o foco que a gente ficou, nós vemos, esse é um estudo de 2014, e é um estudo que ainda vale, é um estudo bem atual, porque eles viram custos em dólar, né? E isso aí talvez aumentou até um pouquinho. É conduzido pela Cristina Toscano, que é daqui da Universidade Federal de Goiás. Nós vemos o número de casos e a base de pacientes seria de 9 milhões de pacientes. E aí nós vemos, olha a porcentagem de pacientes que têm um pé chamado pé neuroisquêmico. Ou seja, o pé neuroisquêmico, ele pode ter neuropatia ou isquemia ou os dois. A gente olhou aqui neuropatia, daria para ver isquemia? Eu tenho alguns casos que eu consegui documentar por termografia de pacientes com pé isquêmico, exclusivamente isquêmico. Você consegue ver bem na termografia. O Max tem uma casuística grande também, né? Mas o pé neuropático, praticamente 10% desses pacientes dessa população base estimada do SUS. E 43 mil pacientes tinham úlceras. Então, desses 43 mil, o número, praticamente 100%, fazia tratamento como paciente ambulatorial, né? Sendo que metade tinha úlcera não infectada e a outra metade tinha úlcera infectada. E um número de 11 mil pacientes amputados, né?
Então, o que isso representa, desculpa, no final? Um custo de hospitalização, um custo de hospitalização total de 17.825.887 dólares. Dólares, é. Aí, para a gente ter uma noção e isso pensando nesse número aqui de 22 mil pacientes que tiveram um custo médio de hospitalização por cada vez que era internado, de 447 dólares e 70 cents. Isso causa aqui é o código da CID, da internação e os custos. O que a gente vê que é uma doença que tem... Essa é uma complicação do diabetes que resume todas as complicações do diabetes, porque você tem um componente afetando microvasculatura, macrovasculatura, um componente neuropático grande, e resume todo o custo que o diabetes representa para a população em geral. Então, a gente tem instrumentos não somente para identificar, mas para também intervir precocemente todo e qualquer instrumento. E quanto mais barato e prático for esse instrumento, melhor. E você está falando de um ponto de vista, né? Porque a gente não falou nem dos problemas oculares aí, hemorragia, a própria hipertensão, infarto, a parte renal, então, e fora as outras complicações que também são muito caras e muito prevalentes aí, misturado com isso tudo aqui, né? É que a gente está se detendo num aspecto que é só a parte do pé ali, né? Mas se botar no bolo isso tudo aqui, é um custo absurdo, né? E a gente aqui é 2014 ainda por cima, né? 2014, teve inflação em dólar em cima disso, né? Então, imagine, nossa, é muita coisa. E isso aí gasto por ano, né? Se a gente for pensar ao longo de uma década, você multiplica por 10, é mais do que a arrecadação de muitos estados, né, do Brasil. E o imposto que as empresas de fast food pagam, não sei se chega nesse valor aí. Não chega de jeito nenhum. Aí daria um outro trabalho aí para calcular a diferença, né? Mas aí já é economia. Vamos ficar na medicina aqui por enquanto. Então, os objetivos do trabalho que a gente fez foi avaliar a presença de anisotermia interdigital em pacientes diabéticos tipo 2, com queixas de queimor nos pés, e em pacientes diabéticos tipo 2 com neuropatia, através do registro de imagens termográficas. E estabelecer similitudes e diferenças entre esses dois grupos de pacientes diabéticos e pacientes não diabéticos que tinham queixas de queimor nos pés. E pacientes não diabéticos podem ter queimor nos pés, por exemplo, hipotiroidismo. É algo que eu não me atentava antes para a prevalência dessa queixa, não me atentava antes da termografia. E comecei a ver depois da termografia que é uma queixa que não é... eu sinto um queimor nos pés de vez em quando que me incomoda. Você vai fazer a termografia, você encontra lá Se não é a termografia para mostrar, a gente meio que deixa, né? Porque o hipotiroidismo, vamos focar na tireoide. E às vezes vai deixando de lado isso aí, porque não é uma coisa que chama muita... Não tem a comprovação, né, nos exames e tal. Agora sim, você já fala em hipotiroidismo, você já deve fazer imagem direto do pé, né? Antes mandava tirar os pés do cobertor, põe o pé para fora, dá com o pé desnudo para fora, mas hoje em dia já não dá mais. E aí tem outra questão que é o contrário também, né? Porque você está como endócrino. Tem os colegas da neuro que começam a olhar a tireoide. Opa, peraí. A tireoide eu não investiguei ainda, né? Então, os colegas da dor lá que também... Então, tem as duas vias, ela junta as duas especialidades. Hein? A termografia realmente é um ponto de união muito grande. E eu comecei a valorizar muito mais a fisiatria depois do curso, viu? Porque a fisiatria é uma ciência fabulosa, viu? E aí a ideia também é pegar aqueles pacientes que, na minha concepção, se assemelham ao paciente com neuropatia diabética, que é o paciente que tem radiculopatia. Se assemelha no que diz respeito à queixa de dor, não a localização da dor, mas o sofrimento pela dor. E como esses pacientes, a grande maioria dos pacientes também tem um acometimento em coluna vertebral a nível de lombar e lombo-sacra, a ideia foi olhar os pés deles também para encontrar anisotermia.
Então, na população do estudo, nós tivemos pacientes portadores de diabetes tipo 2 que procuraram o consultório com queixa de queimor nos pés e os que têm diabetes tipo 2 com diagnóstico de neuropatia. Esse diagnóstico de neuropatia foi estabelecido na avaliação clínica, no exame clínico que a gente faz. Alguns tinham já o neuropatia diagnosticada há mais tempo, com eletroneuromiografia e outros recursos, mas na hora a gente faz sempre a avaliação com monofilamento, a sensibilidade vibratória ao diapasão, sensibilidade dolorosa e térmica, o exame geral para detectar se efetivamente já existe indício de neuropatia. E o outro grupo foram de pacientes não diabéticos com diagnóstico de radiculopatia lombosacra e não diabéticos com queixa de queimor nos pés. Então, eles foram divididos em 4 grupos. O G1 é o diabético sem neuropatia, o G2 com neuropatia, o G3 não diabéticos com radiculopatia e o G4 não diabéticos com queimor nos pés. Podem me questionar, mas a radiculopatia ela pode ocorrer em todos esses grupos. É verdade. Mas aí, como se diz, nenhum estudo é perfeito, né? É uma limitação a gente impossível não teria como... de separar, né? É impossível. Mas é interessante que você já mostra, olha, o grupo que eu consegui identificar está aqui, né? Então, a estatística é justa. O que não tem ali é o grupo normal, né? Que aí, como até entendo, porque como é um estudo de consultório, você não teria pessoas normais aí para acrescentar ainda mais nessa loucura de estatística aí, né? Eu comecei o recrutamento de pessoas sem queixas nenhuma para fazer a termografia dos pés. A ideia é ter pelo menos 30 pessoas. Então, eu escolhi pessoas jovens com mais de 18 anos e menos de 30. Eu estou fazendo esse recrutamento, ainda não tenho esses dados. A ideia até para uma publicação ou futura, para a gente poder ter uma comparação. Isso. Então, nessa população, a gente tem no grupo 1 22 indivíduos, ou 44 pés, no G2 19 indivíduos, no G3 23 indivíduos e no G4 11 indivíduos. E a gente distribuiu as ROIs, as regiões de interesse, começando da esquerda para a direita, já que o paciente está deitado com as pontas dos pés apontadas para baixo. E por que da esquerda para a direita? É a nossa leitura ocidental, da esquerda para a direita, então eu segui esse padrão. Poderia ser o inverso, mas foi a forma que a gente estabeleceu como critério e numeramos as ROIs de R1 a R10 correspondentes a cada dedo. É interessante a escolha dessas áreas, porque assim, o foco no estudo foi a anisotermia interdigital, quer dizer, o foco era a neuropatia ali, porque alguns estudos a gente vai ver lá que eles põem umas ROI lá na primeira cabeça do metatarso, lá na região do calcâneo, mas já com uma visão meio de ulceração, prevenção de ulceração, amputação, tal, né? Você não chegou a testar outras áreas ainda, né? Você focou nos dedos ali, por enquanto. Foi. Eu tenho alguns pacientes desse grupo, eu tenho alguns pacientes em que a gente fez o teste de estresse ao frio, mas eu não trouxe para o estudo. Para as outras áreas você não analisou ainda, né? Para as outras áreas ainda não. Ainda não, beleza. Não, porque já tem que daí já é outro trabalho, né? Mas interessante, beleza. Só para a gente se focar aqui, que estamos falando da extremidade mesmo, dos dígitos aqui. Tá. E a ideia também, como são pacientes que eu acompanho e são pacientes de segmento no consultório, a ideia é saber como será a evolução desses pacientes, se teria já nesse instante algum fator que eu possa identificar para atuar sobre esse paciente, até para evitar uma complicação, né? E quando a gente olha... Jorge, uma coisa antes ali, só o pessoal, muitas vezes as pessoas perguntam assim, como é que você faz? A pessoa tira o sapato ali e já faz a imagem, como é que é esse preparozinho ali para fazer? Faltou falar do preparo, então, que é o mais importante, né? Porque o paciente, ele entra, o consultório eu deixo sempre, eu tenho uma sala de estudo de termografia, que é uma segunda sala, as duas salas estão sempre mantendo temperatura de 23 graus no máximo,
e uma umidade relativa do ar. Aqui em Goiás é muito seco, né? Então a gente nunca chega a 60% de umidade, mas a umidade relativa média é em torno de 47% a 50%. O paciente chega e, como ele vai fazer a termografia, eu converso com ele e convido para o exame, ele vai para outra sala, já descalço, com os pés levantados, então ele fica sentado durante 15 minutos, com os pés esticados, para fazer a termalização. Depois de 15 minutos, aí sim a gente faz o registro. Isso é importante, né? Não é simplesmente tira a meia e já faz uma imagem, né? Espera termalizar, equilibrar ali, ver o que ficou de área vasodilatada, vasoconstricta e faz a imagem. Não, beleza, excelente. Na verdade, eu até peço desculpas, porque esse é o grande, a grande regra que nós temos que seguir quando a gente quer fazer uma termografia para uma análise detida, né? Não é a termografia de guerra, como diz o Marcos Brioschi. E quando a gente vê a idade, a distribuição de idade, a idade média no grupo de diabéticos, eu estou fazendo gerontodiabetologia, porque a idade média é uma idade mais alta, comparado com os outros dois grupos. E você vê que a variância aqui é pequena, né? O desvio padrão não é tão grande entre esses dois grupos, e entre esses outros aqui é um pouquinho maior. Idade mínima de 42 anos e máxima de 75 no grupo 1, máxima de 79 no grupo 2, e nos grupos 3 e 4, a idade máxima foi de 80 anos. Então, todos adultos. Quando a gente olha a distribuição em relação ao sexo, nós vamos ver aqui a legenda, o número 2 é feminino, o número 1 é masculino. E podia ser o contrário? Podia, para as pessoas militantes não me pegarem no pé, mas foi arbitrário aqui. Não tem nenhum valor, só a legenda. Então, nós temos um número maior de mulheres em todos os grupos. No grupo com radiculopatia, mulher procura mais, né? O homem queixa de dor e não procura médico, mulher procura mais. Você tem um número grande. Sempre em todos os grupos, a prevalência maior de mulheres. Aqui chega a 68% no grupo 1, então 82% no grupo 2, ou seja, a distribuição em relação ao sexo foi essa. Eu tinha que ter falado antes, né, da termalização. A gente utilizou não é essa a minha câmera, eu só peguei essa aqui, é a imagem de internet, mas é uma FLIR E60. E a gente utilizou o software VisionFi, que é do grupo da ThermoFi. É um software que é interessante porque ele estabelece áreas de interesse e ele faz a análise nos dá uma visão muito ampla de temperatura máxima, mínima e média. Ele nos dá amplitude, ou seja, os dados fornecidos por esse software, a gente não utilizou todos, a gente só utilizou as temperaturas máxima, mínima e média. A análise de amplitude que o software nos fornece, ele talvez eu acho que vai ter uma utilidade grande para a gente distinguir os grupos. Eu estou elaborando isso agora, talvez um insightzinho, porque nós vamos ver lá adiante que a amplitude acaba sendo um dado interessante de ser analisado. E o VisionFi nos dá isso tudo a um custo bem honesto para um software da categoria que é. Então, os dados correspondentes foram obtidos em tabelas e foram analisados. As tabelas que o VisionFi nos oferece, nós organizamos em tabela do Excel, e enviamos para o Dr. Eduardo Borba Neves, que faz análise estatística. E aí nós vamos... Tem grande professor aí também, dos cursos, do Borba, que é professor o Borba também. é fabuloso.
especialista em termo e faz a estatística aí para a maioria dos trabalhos que a gente tem publicado. Muito bom. Eu tinha agendado a aula e falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo do Eduardo dar uma olhada, porque é coisa para caramba. Pois e, é. de repente, em 48 horas, ele me manda já os relatos. Ele já sabe das nossas dores, então ele já vai direto ao ponto. Ele sabe que é sempre esse probleminha aqui que o pessoal tem que resolver. É legal, bacana. E ele identifica, então, aqui a gente vai ter uma ideia da anisotermia. Ele identifica que o importante é a gente olhar, já que a gente está olhando a anisotermia, primeira definição de anisotermia seria uma diferença de 0,4 graus centígrados entre um dedo e outro. Então, a gente vê a diferença, a gente vê esse delta. De onde vem esse número 0,4? A referência nossa é o trabalho da doutora Luciane Balbinot, em que ela estabelece esse delta como o valor importante em que a gente pode considerar a anisotermia. E quando a gente olha nas regiões de interesse, que é a diferença entre os artelhos, e aqui a gente vê começamos analisando o pé esquerdo e depois o pé direito, e vocês vão ver lá na frente que parece que existe talvez pode ser erro metodológico, mas parece que existe mais anisotermia em um pé do que em outro. A gente vai olhar isso mais adiante. E quando nós vemos os delta eu coloquei aqui eu coloquei os dados aqui positivos, quando a gente vê o R1, nós vemos que quando analisa o R1, que é o hálux esquerdo, nós vimos nos grupos de pacientes com diabetes sem neuropatia, dos 22, 12 tinham anisotermia no R1 e R2, 14 nos pacientes com neuropatia, e dos pacientes que o que é interessante, chama atenção, é o grupo dos não diabéticos sem queixa de radiculopatia. Uma boa parte deles, praticamente mais de 90%, tinha anisotermia R1 R2. Quando a gente olha R1 R3, está 50-50 aqui no grupo de pacientes de diabéticos sem neuropatia. No paciente diabético com neuropatia, ainda você tem uma prevalência maior, ou seja, possivelmente as temperaturas de hálux do paciente com neuropatia diabética, elas são maiores. E o mesmo ocorre nos pacientes com radiculopatia, mas nos não diabéticos continua mantendo essa prevalência, ou seja, a temperatura do hálux, se a gente for olhar, ou a temperatura de todos os dedos, quando a gente olha essa coluna, nós vamos ver que nos pacientes não diabéticos e sem radiculopatia, eles têm uma anisotermia grande nos dedos analisados, no grupo deles. Não, e até só para contextualizar aqui, você explicou, mas só para o pessoal que está assistindo aqui e entendendo esse conceito da anisotermia. Então, a anisotermia, quando tem uma diferença de temperatura média, você usou a média, né? Média. A temperatura média da planta ali do hálux, com os demais dedos, uma diferença de 0,4. Então, se deu 0,4 já é anisotermia, é isso? Ou tem que dar 0,5? Não, 0,4 já é anisotermia. 0,4 já é anisotermia. Não, só para ver, com o pessoal entender bem claro. Então, qualquer diferença de 0,4 de temperatura média já entra no grupo anisotermia. Tá. Aí você foi mostrando que tem essas diferenças e foi comparando. Então, o dedão com o segundo dedo, o dedão com o terceiro, o dedão com o quarto, o dedão com o quinto, foi fazendo todas as combinações possíveis, né? E foi encontrando quem tem e quem não tem. Só que você viu que no grupo que não tem diabetes e não tem radiculopatia, mas tem dor em queimação? A queixa é queimação. Mas tem queimação, tá, mas tudo bem, mas tem uma queixa ali. Tudo bem. Todos eles têm essa diferença de anisotermia. Então, você já está mostrando que a gente tem que tomar cuidado aí para não generalizar, já pelo menos na tua amostra, já mostra um cuidado que, para comparar o dedão com qualquer um dos dedos, sempre vai dar uma anisotermia. Então, parece que ele não é um critério bom, o dedão em si. Não sei depois qual o dedo que vai ficar melhor, que você vai mostrar para frente. Mas só para situar quem está assistindo, né? É mais ou menos isso, né, Jorge? Faz sentido? Faz sentido. E aqui é interessante que a gente compara também a diferença dos outros dedos entre si.
Entre eles ali também. Entre eles. E por que o Marcos repetiu bem a questão do dedão, de não ser uma boa comparação? Porque quando você está vendo o paciente diabético, o primeiro dedo do pé é o dedo que você mais preocupa, porque é o dedo que mais sofre úlcera. E aquela coisa de ficar, não vou ficar só no dedão, tem a anisotermia, eu tenho que tomar cuidado, nos outros grupos também tem. E o paciente com radiculopatia, dificilmente ele faz úlcera. O paciente que não tem radiculopatia, tem só queimor, ele não vai fazer úlcera. Então, o reforço do Marcos foi muito bom para a gente ter essa... Tem uma explicação também fisiológica, que assim como tem na mão o polegar, e tem o arco palmar, que vai distribuir aqui, faz a conexão da radial com o ulnar, etc. O fluxo para o polegar ele é mais intenso, até pela questão funcional. Então, acontece uma coisa parecida lá no dedão do pé. Isso lá na fisiologia. Não estou falando que esse trabalho, a explicação seja essa para isso. Mas há uma tendência do primeiro dedo, tanto da mão quanto do pé, ter um fluxo um pouquinho maior. Aí vamos ver até que ponto que isso influencia, porque também o segundo com o quarto também deu diferença, terceiro com quarto ali, né? Então isso aí não parece explicar tudo, não. E quando a gente olha já agora no outro pé, agora o pé direito, nós vamos, lembrando aqui o grupo diabético com queimor nos pés, diabético com neuropatia, aqui diabético sem neuropatia, com neuropatia, radiculopatia e o paciente só com queixa de queimor nos pés. No outro pé, a distribuição de anisotermia ela é praticamente igual ao pé esquerdo. Então, não tem uma diferença da distribuição, da incidência de anisotermia nessas amostras não tem lateralidade. Então, e aí aqui a gente compara os dedos entre si, né? O hálux direito com o hálux esquerdo com o hálux direito, o segundo esquerdo com direito, dedo a dedo. E olha o que é interessante, no grupo sem radiculopatia, só queimou nos pés, o hálux esquerdo é mais quente que o direito. O que é interessante. Nós vamos ver uma... Na verdade, não necessariamente, né? Porque a anisotermia pode ser... O positivo e negativo não muda muito, não significa nada. Um dedo... Mas a gente vai ver diferença entre os dedos. Entre os pés. E aí, o mais importante é a gente analisar, contextualizar esses dados, as médias encontradas de anisotermia e estabelecermos uma significância. Para ver se tem significância, se efetivamente o que nós encontramos permite uma inferência estatística, foi realizado o teste do Q-quadrado. Então, o teste do Q-quadrado, ele vê as amostras, estabelece a média encontrada e, no quadrado da média, são 3 graus de liberdade. Por quê? Porque são, na verdade, 4 grupos. Então, o grau de liberdade é o número de grupos menos 1. E a ideia é saber se a anisotermia, a diferença de média entre esses grupos com anisotermia tem significado estatístico. E o que se demonstrou foi que existe significado estatístico na amostra, e agora que é algo peculiar à amostra, isso não é uma realidade das doenças estudadas, mas é da amostra, a gente vê que existe significância com P menor do que 0,5, 0,05, na verdade, nós vamos encontrar em R1 menos R4, R1 menos R5, ou seja, quando a gente toma o hálux, a gente vai ter significância só em 2 medidas, do hálux para os 2 últimos dedos. Será que a temperatura do hálux irradiou para os outros 2? Mas a gente está numa irradiação de temperatura
numa sala controlada, ela é minimizada, né? Praticamente não existe. Então, o que a gente vê de significativo nesse estudo, para essa amostra, é que, e aqui o lado esquerdo, né? É significativo R1 menos R4, R1 menos R5, R2 menos R3, ou seja, o segundo menos o terceiro, aqui sempre do lado esquerdo, né? Pé esquerdo. Sempre do pé esquerdo. Pé esquerdo. Mas Interessante. aqui no pé esquerdo, a gente vê que R3, R4, R3, R5, R4, R5, todos eles, todas essas médias têm significância, ou seja, os grupos se diferem entre si quando nós analisamos essas regiões. No lado direito, a gente encontrou no hálux menos o segundo dedo, no hálux menos o terceiro dedo, no hálux menos o quarto dedo, e aqui o segundo menos o terceiro, o segundo menos o quarto, o terceiro menos o quarto e o terceiro menos o quinto. Ou seja, no pé direito há uma diferença. Aqui o teste do Q quadrado, ele não nos indica qual grupo que está levando a essa diferença, mas ele mostra que entre eles há uma diferença significativa. Tem significância estatística. Depois, na publicação, vai ficar mais fácil se você colocar D e E. Então, usar o D1, D2, D3, D5, para a gente saber que é o pé direito, e o E, porque o R8 e R9 já começa a pessoa ficar mais confusa. Qual dedo que realmente é e qual pé. Tem que ir lá na mente então, para poder uma sugestão lá para a publicação depois é mudar isso aí, que vai ficar melhor. Então, e o que é interessante é que o quarto dedo, esquerdo e direito, não tem significância estatística. A gente vai encontrar no quinto dedo também, ou seja, quando a gente analisa os pés, e nos 4 grupos, o quarto dedo, a anisotermia no quarto dedo, direito e esquerdo, ela não é importante. E aí, só uma coisinha para o pessoal não entender. Você sabe por que não é importante? Na verdade, é nessa amostra específica, né? Porque a gente está ali num número de 20, né? 40, número não, pequeno, 20 por grupo. Está no limite, né? Talvez uma amostra de 100, 200 comece a mostrar uma diferença, porque não tem um sentido assim, né? Por que o terceiro com quarto não dá? Não sei, teria que ter uma amostra maior. Então, nessa amostra aqui, o pessoal não nessa amostra, na verdade, a gente não pode tomar como regra. Tem toda uma peculiaridade da amostra também, tem a peculiaridade do número, a peculiaridade do registro das imagens. A gente nunca um trabalho é definitivo, né? Você tem que uma visão crítica. E o que eu trouxe aqui é uma série de tabelas, porque aqui é a estatística descritiva das amostras todas. E se vocês forem olhar aqui no pé esquerdo, a diferença do hálux para o segundo dedo, e a gente isso aqui vai mudar sempre, todos eles. Eu chamo a atenção para os pacientes com diabetes, com neuropatia, e para amplitude. Quando ele chega nessa média, tem o erro padrão, né? E o erro padrão médio, e aí o limite inferior, o superior, mas quando ele vai no intervalo de confiança, mas quando ele analisa o mínimo e o máximo, eu chamei a atenção sempre para essa amplitude. Estatística descritiva não nos permite inferência nenhuma, só nos dá uma visão, só nos chama a atenção, serve para chamar a atenção. Isso chamou a atenção para algo que a gente vai dar uma analisada com cuidado nos dados que nós temos e ver o que é preciso fazer para tentar extrair esses dados. O paciente que tem diabetes e neuropatia, e eu trouxe aqui tanto R1, R2, R1, R3, olha como a amplitude aqui a gente chama a atenção, que é importante. Então, só um pouquinho, volta ali só para o pessoal, para você está mais claro. Então, para quem está vendo a primeira vez,
para não se perder aqui, é só para assim. Então, essa média é aquele delta que você fez, comparando o dedão com os outros dedos ali, no caso é o dedo 1 com o dedo 2, tá? Então, uma média ali de 0,5 graus, tá com 4 casas decimais, né? Mais uma média de 0,5, 0,6. Beleza. Isso. Aí tem o desvio o erro desvio, né? Que é um tipo de desvio padrão, etc. Só que é chamado de erro desvio. Que é quanto que ele varia? Então, ele vai variando lá de 0,1, limite inferior, até 1,2 no máximo ali. Então, temos um mínimo de 0,97 até 5 graus. Aí você chama atenção para essa diferença de um valor tão bem negativo para um valor bem positivo, que é uma grande amplitude aqui, que você não calculou. Poderia ter feito até colocado ali amplitude e calculado a diferença, não é isso? Eu respeitei a tabela do Borba, porque é uma tabela de estatística descritiva, né? A gente não consegue fazer inferência. Mas ela, como nos chama a atenção, nós vamos lá para o cálculo de amplitude, para talvez aqui seja a grande diferença desse grupo de pacientes com diabetes e neuropatia. Porque Então, a gente olha... esses 5 graus é a diferença de um dedo com o outro? É aqui do Chegou a R1, 5 R2, graus. que existiu dentro do grupo de pacientes com diabetes e Uma neuropatia. diferença de 5 graus, de 5 até 0,9. Então, tem uma variação muito grande no R1, R2 aqui, né? No Isso. grupo com neuropatia diabética. Uma variação muito grande. E a gente vai olhar isso também no R1, R3, ainda no lado esquerdo, R1, R4, maior ainda, né? Porque vai de menos 1,96. Se bem que no caso, positivo e negativo aí não tem um valor, porque era só você inverter os fatores, né? R1, R5. E aí a gente vai também no segundo dedo, R2, R3, o que chama atenção é que vai lá de menos 3 a 1,52, ou seja, uma amplitude de 4 aí. Já R2, R4 não tem uma diferença grande, nem R2, R5. R3, R4 volta a chamar a atenção pela amplitude. No R3, R5, ou seja, ainda no pé esquerdo, terceiro dedo menos o quinto. Aqui tem uma amplitude grande, mas dos dois lados, também no paciente não diabético com radiculopatia. Já no lado direito, chama a atenção dos pacientes não diabéticos com radiculopatia, o primeiro menos o segundo. Tem uma amplitude grande. Depois a gente tem que estabelecer também qual o significado dessa amplitude, né? O que ela pode... Eu não sei se o Marco quer fazer algum comentário. Não, eu quero ver onde que vai chegar isso. Estou ficando curioso aqui. E aí volta de novo aqui. O primeiro, o hálux direito menos o quarto dedo, tem uma amplitude grande. Olha o hálux menos o quinto dedo direito, a amplitude é muito grande. Isso vai se repetindo também no pé direito. O segundo com o quinto. O oitavo com o R8, na verdade, é o terceiro. Eu posso comentar o seguinte, só para situar também. Então, as primeiras tabelas, você só mostrou quem tinha quem tinha anisotermia, quer dizer, que tinha uma diferença acima de 0,4 e quem não tinha. Tá, beleza. Você deu uma noção geral, mostrando que isso era muito comum ter uma anisotermia. Agora você se aprofundou mais e está mostrando essa diferença em valor agora. Ó, e os que tinham anisotermia tinham uma diferença muito grande de um dedo para o outro, principalmente no grupo com a neuropatia. Mostrando que a neuropatia é o que a gente chama do pé quente, né? Então, o pé quente aqui não é uma coisa boa, né? O cara tem pé quente, mas aqui é sinal que ele tem a neuropatia. Então, que tem alguns dedos que são muito mais quentes do que outros, assim, nessa comparação. Então, quando tem anisotermia, dá para entender assim, que quando tem anisotermia e ela é muito grande, essa diferença é muito grande, eu não sei se você vai chegar nesse valor, ela está muito relacionada com a diabético com a neuropatia. Porque a anisotermia por si só está lá, misturada em todo mundo, só que a diferença muito grande está com a neuropatia. Eu tenho que conversar com o Eduardo, porque como aqui é só
não dá para a gente fazer inferência, a gente tem que ver a forma de compreender isso, né? E aí, quando a gente olha a diferença entre os pés, olha aqui, de novo, diabetes com neuropatia, você tem uma amplitude grande dos hálux, do segundo dedo não tem tanto. No terceiro dedo é mais importante o paciente com radiculopatia, também no quarto dedo, e no quinto dedo volta a ser o paciente com neuropatia. Então, essas tabelas, essas últimas tabelas, a gente não está mostrando nenhum achado que tenha a significância. Aqui é só descritivo. Para ver a significância, a gente tem que aplicar testes, né? Então, como conclusões, houve significância nos achados de anisotermia em várias medidas entre os pododáctilos ipsilaterais e entre pododáctilos contralaterais, equivalentes entre os grupos, e os pododáctilos contralaterais equivalentes entre os 4 grupos. A utilização do delta em 0,4, como sugerido pela doutora Luciane Bobinot, permitiu a identificação de anisotermia interdigital com significância entre os grupos, na maioria das medidas realizadas. A análise descritiva sugere que no grupo 2, que é pacientes diabéticos com neuropatia, a amplitude dos delta encontrados pode ser significativamente maior em relação aos outros grupos. Essa hipótese necessita de verificação. E a utilização... É isso que a gente comentou ali, acho que só voltando ali, que é o ponto-chave, que é 0,4 já é um critério para muita coisa, né? Só que para ser neuropatia mesmo, o diabetes com neuropatia, talvez o valor seja até maior do que o 0,4, que ainda, como você botou aqui, necessita de verificação, é sinal que a amostra ainda pode ser um pouquinho ampliada para chegar num valor de corte talvez maior aí do que 0,4. Começar a selecionar o paciente com o diagnóstico eu acredito que na estatística ainda não tem uma amostra suficiente para chegar num valor de corte. Então, ele já está mostrando uma tendência que é muito grande, aí temos que verificar lá com o Borba depois, né? Mas, pelo que eu entendi, não chegou ainda num valor de estatisticamente significativo para dizer, é 0,6 que define, 0,7 realmente, para esse grupo diabético com neuropatia. Começar a fazer mais seleção de pacientes com neuropatia já definido, fazer um grupo específico e avaliar, né? Sim. E a utilização da temperatura absoluta dos artérios como identificação de risco para pacientes diabéticos com neuropatia não tem significado. Peraí. Pela dificuldade de controle e pela impossibilidade de se estabelecer um valor de corte adequado. Tem uma vírgula a mais ali, vou corrigir. Tal observação é corroborada por estudo prévio de Zolé e que o Borba é coautor. A utilização da amplitude de deltas da diferença entre temperatura média dos artérios dos pés pode ser uma medida útil para a identificação de pacientes com neuropatia diabética. Aqui... Mas então calma lá. Eita. Então não adianta medir a temperatura absoluta lá. Porque eu acho que ele também deve ter feito isso, né? Então, na análise estatística... Ele fez com o paciente com úlcera, com lesões. Não, mas você deve ter pego... Porque você tinha o valor também da temperatura dos dedos, não tinha? Tinha. Você tinha a média, então. Mas você, como você mostrou ali no seu trabalho, em nenhum momento você mostrou essa temperatura, esse valor, porque ela já foi vista que não adianta. Não adianta você medir se é 30, se é 24, se é 25, se é 26, porque isso não traz um critério diagnóstico, assim. Que o caminho mesmo para o pé diabético é essa avaliação do delta entre os dedos, que isso tem mais significância para separar os grupos do que a temperatura absoluta em si, né? E você reforça a ideia do delta entre os dedos, a ideia da anisotermia. Né? E eu fui fazer a análise das médias do hálux em cada grupo. Você vai até encontrar significância estatística na diferença. Mas aí, quando você vai para a prática, analisando os outros trabalhos, aí eu concordo com o Borba. O Borba já me cortou de cara. Não, vamos ficar o que importa é o delta. Porque outros trabalhos já mostraram, ou seja, você vai repetir algo que outros o caminho que outros já fizeram, né? Não tem necessidade. A bibliografia está muito curta aqui, mas é focada só na justificativa das conclusões. Ótimo. Então, muito bom. Eu achei muito legal, bem
bem interessante, assim, né? E mostra o teu domínio aí no tema. Você já está aí realmente preparado para fazer suas avaliações do pé diabético, né? E outras coisas novas, mas isso é legal, você tirar a conclusão da tua amostra, do teu dia a dia, dos teus pacientes, né? Mostrar isso em número. Não só dizer, é bom, tomografia é bom para isso, é bom para aquilo, mas cadê os números? Cadê o trabalho? Cadê a tua expertise ali, a parte científica? Não, você já está aqui, ó, você está mostrando. Claro que tem outros estudos, tem uma continuação, mas acho que quando, vamos dizer assim, o aluno da pós chega nesse nível, ele está realmente preparado para enfrentar novos desafios, para dar a sua avaliação, o seu parecer, né? E é isso que a gente espera sempre do aluno. E você fez muito bem isso na pós, cumpriu todas as etapas e só tenho te dar os parabéns aí pelo grupo, Obrigado. né? E contamos aí com você em futuras apresentações. Vamos ver esse trabalho aí publicado com mais detalhes ainda. Claro que tem coisa que você ainda não pôde abrir, né? Porque está impresso. Mas a gente tem certeza que vai vir muita coisa boa pela frente. Aí a participação do Marcos no trabalho, não só como professor, mas como coautor, a capacidade de vislumbrar os resultados de termografia, eu acho que vai ser o diferencial da publicação. Beleza, vamos lá, vamos em frente. Então tá bom, Dair. Obrigado mais uma vez aí. Parabéns. E obrigado. Vamos em frente aí com a termografia. Ela não tem mais fim agora, não tem mais volta. É verdade. As pontes foram queimadas. Vamos adiante. Até mais. Obrigado. Até mais a todos. Obrigado a todos. Até mais.